Muito bem. Então, nós vamos aproveitar para conversar com o doutor Charles Yamaguchi, ele que é cirurgião plástico formado pela USP, com 42 anos de experiência e mais de 24 mil pacientes atendidos. Eu vou pedir para trazer o doutor Charles Yamaguchi aqui no telão do Fala Que Eu Discuto. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Edgar. Boa noite, telespectadores. Para mim é um grande prazer participar do programa de vocês. Estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas, tanto da produção quanto dos ouvintes também. Doutor, já fazendo uma pergunta então para o senhor, está existindo muito exagero, doutor, nessa parte da harmonização facial? Falta um pouco de limite, senso? Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que o próprio nome já diz o que essa técnica se propõe. É harmonização facial, né? Então você tem que fazer procedimentos que deixem o seu rosto mais equilibrado, mais harmônico e não desarmônico. Então, quando você dá uma ênfase muito grande para um determinado ponto, por exemplo, os lábios somente, né? E aumentar exageradamente, então você está causando uma desarmonização facial e não uma harmonização facial. Então, tudo tem que estar em equilíbrio, né? Então, nós devemos procurar nesta técnica um equilíbrio dos traços faciais. Existem conceitos, né, do que é a Lei Áurea. A Lei Áurea é uma proporcionalidade que existe na nossa face que transmite uma ideia de beleza, de harmonia, de paz e outras expressões que transmitem o contrário, que é a raiva, a agressividade, né? Então, quando você, por exemplo, você levanta muito a cauda da sobrancelha, você exagera nos preenchimentos, você causa uma reação nas pessoas de, de um certo desconforto, um certo espanto. Então, o que nós devemos procurar nessa técnica é o equilíbrio, tá? Sempre o equilíbrio, sem exageros. E quando acontece esses casos, doutor, da pessoa, por exemplo, ela vê um famoso e ela chega ao ponto de querer ficar igual àquela pessoa. Olha, eu quero fazer um procedimento para ficar parecido com esse famoso. Ah, Assim, isso é muito comum. é, Lembra da Angelina Jolie? sim. A boca da Angelina Jolie, na verdade, é uma boca natural, né? Ela Uhum. não tem, pelo que a gente sabe do histórico dela, o lábio dela, ela tem essa boca desde criança. Bom, então existe aquela onda, né? Ah, eu queria ter a boca da Angelina Jolie, eu quero ter a boca eu quero ter a mandíbula do Brad Pitt, né? Uhum. Então, o que que é bom nesse aspecto? Você já sabe o que a pessoa está procurando, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu quero aumentar o meu lábio, ah, eu quero aumentar meu nariz. Mas ela não te dá uma ideia definida do que ela gostaria. Se ela tem um modelo da Angelina Jolie, de repente do Brad Pitt, né? Do Robert Redford, que tem também aquela arcada bem definida, né? Que dá um tom de masculinidade, então você já tem um parâmetro. Mas você tem que saber, é isso que eu estou te falando. Nem sempre a boca da Angelina Jolie fica bem em todo mundo, né? Nem sempre a mandíbula do Brad Pitt ou do Robert Redford fica bem em todos os homens, tá? Você tem que analisar em conjunto. Então, a função do profissional que faz o procedimento é buscar esse equilíbrio dentro da face daquele indivíduo, né? E uma coisa que eu tenho percebido na minha prática diária é que muitas pessoas, muitos médicos e muitos profissionais estão fazendo harmonização facial quando deveriam levantar o rosto e não fazer somente o preenchimento, né? Uhum. E eu tenho recebido muitos pacientes. Há 2 meses atrás, eu fiz uma cirurgia que ficou bem conhecida na Karina Bach, né? Sim. E é o procedimento, por que ela me procurou?
porque ela já estava, ela não queria colocar mais volume, fazer mais volumização. Ela queria rejuvenescer, elevando o rosto dela. Então, fiz um procedimento que chama-se elevação da face, que eu faço uma pequena incisão aqui e levanto o rosto. E o que eu tenho visto muito nos pacientes é que eles já fizeram preenchimentos, fios, Sculptra, uso de tecnologias, e o que eles queriam é só levantar. Eles querem levantar o rosto só, melhorar, diminuir um pouquinho o suco, né, esses sucos nasolabiais, e ficam recebendo esse tipo de técnica que é o preenchimento de forma não adequada, e ficando muitas vezes com aquele aspecto de fofão, né? Ou aquela boca, falam boca de pato também, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com os exageros. Agora, doutor, aproveitando a participação do senhor aqui, até pedindo para o senhor deixar um alerta, porque hoje as pessoas, nesse afã de querer melhorar a sua aparência, buscam pessoas que não estão preparadas profissionalmente. Então, gostaria que o senhor desse um alerta para que evite, né? Depois a gente vê aí situações que a pessoa até perde a vida. Muitas. No Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, nós tivemos uma mesa sobre complicações em preenchimentos faciais, né? E a quantidade de lesões, de complicações, aumentou muito, porque, sem querer falar mal de outros profissionais, né? Claro. O farmacêutico, a enfermeira, a esteticista, o dentista, né? Eles não têm a formação necessária, não é que eles não sejam incapacitados, não é isso. Eles não têm a formação necessária e o conhecimento anatômico, né? E também o conhecimento técnico, porque você não pode resolver todos os casos somente com preenchedores. Às vezes a pessoa precisa de cirurgia, às vezes precisa de uma elevação de face, às vezes precisa de uma blefaroplastia, né? E da mesma forma, cirurgiões também. De repente, o cirurgião também não pode querer operar todos os casos. Aquela pessoa, de repente, com um preenchimento, uma técnica menos invasiva, ela poderia ter um resultado até melhor do que um lifting facial completo, que vai deixar cicatrizes permanentes, né? Então, tudo tem que ter equilíbrio. O profissional que faz esse tipo de procedimento, ou ele tem que ter o conhecimento de todas as áreas, né? Uhum. Ou ele tem que ter o conhecimento de todas as áreas, ou ele tem que ter parceria com profissionais que façam isso. Você não precisa ser o mega especialista que entende de tudo e faça todos os procedimentos. Então, você pode ter um dermatologista, você pode ter um cirurgião plástico, de repente você não tem essa especialidade, mas você pode trabalhar em conjunto com outros colegas que façam melhor algumas técnicas. Tá certo. Doutor, quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Fala Que Eu Discuto e até uma próxima oportunidade. Olha, o prazer foi todo meu. Estou muito feliz de ter participado do programa de vocês. Eu achei que a cobertura foi bastante ética, bastante responsável, de colocar os prós e os contras dos procedimentos de harmonização facial. E eu quero aqui deixar um alerta para a população, para que elas escolham um profissional que tenha realmente experiência e formação profissional para realizar esses procedimentos. Então, muito obrigado, doutor Charles. Até uma próxima. Até mais. Tchau. Tá aí, é importante.